E o que vai acontecer com as pessoas que ouvirem as 3 mensagens angélicas, mas rejeitam as 3 mensagens angélicas? Bem, o fato é que vai acontecer o mesmo dos dias de Noé. A possibilidade de viver para sempre depende da aceitação das 3 mensagens angélicas no fim dos tempos. Aqueles que rejeitarem a mensagem se perderão. É simples. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Pois é chegada a hora do seu juízo. Essa mensagem do anjo: é chegada a hora do seu juízo. E nós sabemos que esse juízo acontece antes da segunda vinda porque, de novo, quando olhamos para o contexto de Apocalipse 14, a hora do juízo chega no verso 7, e no fim desse capítulo você vê a colheita e a vinda do Filho do Homem. Então a hora do seu juízo chega antes de Jesus voltar. O julgamento é aquilo que determina quem vai estar pronto e quem não vai estar quando Jesus voltar. Jesus se referiu aos dias antes do dilúvio como dias de Noé, porque neles Noé pregou uma mensagem alertando sobre o juízo vindouro. Os dias de Noé foram um tempo de julgamento, porque aquela foi a última oportunidade para o povo aceitar ou rejeitar a mensagem de alerta antes que viesse o julgamento por meio das águas do dilúvio. A hora do juízo foi dada para que o mundo pudesse se preparar para o julgamento. E nos últimos dias a primeira mensagem angélica é dada para anunciar que a hora do juízo chegou. Assim como a mensagem de Noé foi o último aviso dado antes do julgamento pelas águas, nos últimos dias as 3 mensagens angélicas são o aviso final antes do julgamento pelo fogo. Na verdade, vamos para lá agora mesmo. Eu estou caminhando ao lado de uma longa linha do tempo que percorre todo um campo de futebol. A Bíblia nos dá uma detalhada linhagem desde os descendentes de Noé até Cristo. Portanto, sabemos que o dilúvio ocorreu há 4.315 anos atrás, por volta do ano 2298 a.C., o que significa que Noé passou a alertar o mundo 120 anos antes disso, por volta do ano 2418 a.C. Isso quer dizer que toda a hora do julgamento corresponde a 3 metros de nossa linha do tempo. Aqui é a crucificação de Jesus. Aqui estamos nós no fim do campo. Uma vez que ainda não temos uma data, vamos dizer que esse ponto marca o início da última hora de julgamento. Este é o tempo a que a primeira mensagem angélica se refere, quando anuncia que a hora do seu julgamento chegou. Como a mensagem de Noé foi enviada para alertar o mundo sobre o dilúvio vindouro, as 3 mensagens angélicas passam a dar o último aviso ao mundo, a fim de preparar os habitantes da terra para o último juízo por meio do fogo. Assim, esta data marca o início dos dias de Noé para o tempo do fim. Para entender quando essas mensagens passariam a ser anunciadas, devemos considerar uma profecia do Antigo Testamento. E para isso voltaremos a 1816. Foi neste ano que um homem chamado Guilherme Miller passou a estudar o livro de Daniel. E quão surpreso ele ficou ao descobrir que esse livro revela o ano exato do início do último julgamento. Quão bom deve ser, além de qualquer descrição, a um pai de amor imaginar o seu filho ou a sua filha no reino de Deus, ao lado direito do juiz, entre nação dos santos. Guilherme Miller havia sido batista e era um cético da Bíblia, mas ele se tornara o primeiro a compreender quando a hora da última mensagem de julgamento começaria. Certa vez ele foi escolhido para ler o sermão para a congregação. Acontece que as palavras que ele leu moveram a sua própria alma. De repente, o caráter do Salvador foi vividamente impresso em minha mente. Parecia poder existir um ser tão bom e cheio de compaixão que se entregasse por nossas transgressões e assim salvar-nos de sofrer a penalidade do pecado.
Pela primeira vez, Guilherme Miller teve um vislumbre do caráter amoroso de Deus. A impressão deixada em seu coração naquele dia o motivou a estudar a Bíblia, um estudo que duraria o resto de sua vida. Ele queria ter certeza se um ser divino como este realmente existia. E Guilherme Miller decidiu que estudaria as Escrituras, começando com Gênesis 1:1, e só avançaria à medida que compreendesse cada versículo que estudava. Ele passou a estudar sistematicamente a sua Bíblia, dia e noite. Ele queria saber por si mesmo o que a Bíblia ensina, sem ser influenciado por outros. Ele então se deparou com uma profecia do livro de Daniel, o que fala sobre a purificação de um santuário. O estudo diligente dessa profecia levaria Guilherme Miller a descobrir o ano exato em que a hora do último julgamento começaria. Eu então me dediquei à oração e ao estudo da palavra. Abandonei todas as minhas pressuposições e passei a comparar escritura com escritura e a fazer um estudo metódico e diligente. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará o sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller ainda não sabia, mas esta profecia a respeito da purificação do santuário revelaria o ano do início da última fase do julgamento. Então nós temos que voltar ao santuário e entender como funciona a sua purificação, para realmente poder entender o que irá acontecer no final dos 2.300 dias mencionados em Daniel 8,14. O santuário foi uma estrutura de pátio e tenda dada por Deus a Moisés. Era ali onde os israelitas foram ordenados a levarem seus animais como sacrifício para o perdão dos seus pecados. A penalidade por violar os 10 mandamentos é a morte. No entanto, o caminho para o perdão foi providenciado por meio de um substituto. Para tal, o pecador era instruído a colocar a sua mão na cabeça do animal e confessar os seus pecados. Por meio desta confissão, os pecados cometidos por aquela pessoa eram simbolicamente transferidos ao inocente animal. O animal era então sacrificado no lugar do pecador, e o sangue do animal era levado pelo sumo sacerdote para dentro do santuário e borrifado diante do véu. Por meio deste processo, o registro dos pecados cometidos pelo transgressor eram transferidos para o santuário, aonde continuariam a ser acumulados ao longo do ano. A ideia era que conforme você confessava seus pecados dentro do santuário, que você se livrasse deles lá. E todos esses serviços levavam ao dia da expiação, e o dia da expiação era um serviço anual. E no final daquele ano é quando eles apagavam todos os pecados trazidos através daquelas diferentes ofertas. Esses pecados eram levados pelo sumo sacerdote para fora do santuário. Em outras palavras, o santuário era purificado dos pecados do povo de Deus no dia da expiação. Todo o sangue que estava ali é agora retirado e eles tinham a oportunidade de começar novamente. Porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, será cortada do seu povo. Se seus pecados não são transferidos, você é cortado. O termo cortado quer dizer que eles foram mortos. Eles estavam sendo julgados mesmo que não tenham transferido todos os seus pecados para lá. Guilherme Miller foi capaz de perceber isso, quando ele leu em Daniel capítulo 8, que havia essa purificação, que era uma mensagem de juízo. Se alguém não houvesse transferido todos os seus pecados para o santuário ao final do dia da expiação e o santuário fosse purificado, essa pessoa teria que arcar com a penalidade do seu próprio pecado, que é a morte. Esse é o significado do termo cortado. Nos dias de Noé, assim como no dia da expiação, ocorreu um julgamento a fim de separar o culpado do inocente. Deus fez uma aliança com Noé, e aqueles que não entrassem no relacionamento desta aliança para receberem perdão de Deus eram cortados. E se eu convosco estabeleço a minha aliança, que toda a carne não será mais cortada pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra.
Então o dia da expiação seria equivalente à mensagem da hora do juízo que Noé pregou em seus dias. Compreendendo que o dia da expiação e a purificação do santuário se referiam ao dia do julgamento, Guilherme Miller se voltou para a profecia de Daniel, que diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele compreendeu que esta profecia aponta para o tempo em que teria início o último julgamento da terra. Quando Guilherme viu esta relação, ele concluiu que a primeira mensagem angélica que diz é chegada a hora do seu juízo começaria quando o santuário fosse purificado ao final da profecia dos 2.300 dias dada por Daniel. 2.300 dias. Ao analisar aquela profecia e aplicar nela o entendimento comum da época de que a purificação do santuário, mencionada em Daniel 8,14, representava a purificação da terra pelo fogo, ou seja, a segunda vinda, ela então atribuiu a segunda vinda de Cristo ao final dos 2.300 dias, quando o santuário seria purificado. Concluí estarmos chegando ao provável tempo de cumprimento. E como Deus não daria a nós uma revelação inútil, eu considero que elas nos estejam conduzindo a um tempo em que podemos aguardar confiantemente na vinda do chefe de 10 milhares, aquele que é grandemente desejável. Esta profecia é de grande significado para nós que vivemos nos últimos dias, já que ela revela o início do último julgamento. Guilherme Miller não tinha ideia do que descobriria ao tentar calcular esta profecia. Outros já haviam tentado decifrá-la, mas ela ainda permanecia um mistério. Ninguém sabia quando os 2.300 dias acabariam, porque ninguém sabia quando começavam. Determinei a você um dia para cada ano. Um dia para cada ano? Seguindo o princípio de fazer da Bíblia sua própria intérprete, Miller percebeu, graças a Ezequiel 4:6 e Números 14:34, que em profecias cada dia representa, na verdade, um ano literal. Na Bíblia está bem claro que, ao interpretar essas profecias, você deve aplicar o princípio do dia-ano. Ao compreender que a profecia dos 2.300 dias se tratava, na verdade, de 2.300 anos, ele sabia que este período iria muito além do tempo de Cristo e do santuário judeu, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Isto deixou Guilherme Miller profundamente impactado. Ele tinha que descobrir o significado da profecia. Ele conhecia a sua duração, mas não sabia quando ela começava. A maior contribuição deixada por Miller a nós foi ter relacionado Daniel capítulo 8 a Daniel capítulo 9. Foi aí que finalmente tivemos um ponto de partida para Daniel capítulo 9. O anjo está dizendo a Daniel que ele vai dar a ele o ponto de partida não apenas para a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que você encontra em Daniel 8,14, mas ele introduz outra profecia sobre quando o Messias virá. Saiba e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Seriam 7 semanas, mais 62 semanas, dando um total de 69 semanas até a chegada do Messias. Acontece que esta profecia revelava o evento a partir do qual a profecia deveria ser calculada. O ponto de partida era a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Cheio de zelo e fervor para compreender essa profecia, Miller procurou saber em qual ano foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém.
Miller dedicou dias e noites inteiras de estudo para compreender aquilo que lhe parecia ser de tremenda importância. Seu esforço foi recompensado. Ele encontrou a ordem para restaurar e edificar Jerusalém no 7º capítulo de Esdras. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele que do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. A ordem foi dada pelo rei Artaxerxes I durante o 7º ano de seu reinado. Sabe, Deus é tão bom que, quando Ele dá uma profecia importante na Bíblia, bem na profecia, Ele vai nos dar uma evidência para que não haja dúvida sobre a data. Da mesma forma, no livro de Esdras, Ele nos diz, bem no livro de Esdras, que haveria um decreto, que seria o ponto de partida. Miller descobriu que o reinado de Artaxerxes I começou no ano 464 a.C. O 7º ano de seu reinado foi o ano 457 a.C. Agora sim era possível calcular-se o ano da chegada do Messias, o período de 69 semanas, com 7 dias por semana, dando um total de 483 dias, que, na verdade, representam 483 anos, sem contar, é claro, o ano zero, já que este não existe. Então, a partir da ordem dada para a restauração de Jerusalém, Miller avança 483 anos, chegando na data de 27 depois de Cristo. No outono deste ano, Jesus foi ungido pelo batismo, cumprindo assim a profecia a respeito da unção do Santíssimo. Jesus começava ali o seu ministério como Messias. O apóstolo Pedro testifica que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. No livro de Lucas, capítulo 3, uma das datas mais facilmente corroboradas é a data do batismo de Cristo. Lucas dá mais informações ali sobre quem está governando, e os historiadores sabem que há apenas um ano em que, por exemplo, o 15º ano do reinado de Tibério César, e diz quem é o sumo sacerdote, e quem é o governador, e todos os diferentes oficiais, e há apenas um ano em que todas essas datas se sobrepõem, e foi o ano 27 depois de Cristo. A partir da unção do Messias, começa-se a contar a última semana da profecia, ou seja, 7 anos literais. Esta é a 70ª semana, segundo a profecia. Ele confirmaria aliança com muitos por uma semana, e no meio desta semana, ele faria cessar o sacrifício e a oblação na cruz. Este sistema de sacrifícios e ofertas que por 14 séculos apontava para o Cordeiro de Deus, terminou. O Messias foi cortado. Eu sou um cristão judeu, a minha mãe ela era judia. E eu sei que há alguns livros na Bíblia que os judeus ortodoxos proíbem os seus seguidores de estudar. Um deles sendo Daniel, capítulo 9, que fala claramente do mandamento para reconstruir Jerusalém até o Messias. E eles sabem que isso se alinha quando você usa a profecia de um dia para um ano, isso se alinha perfeitamente com Jesus. E então isso causa certa consternação a eles quando os judeus estudam isso e descobrem e aceitam Jesus como Messias. Tendo visto e confirmado a aplicação da profecia das 70 semanas, cujo ponto de partida era 457 a.C., Miller calculou o tempo restante da profecia dos 2.300 dias até a purificação do santuário, quando o juízo começaria. E conforme nós analisamos o tempo dessa profecia, à medida que avançamos, a partir da data em que encontramos o começo, e avançamos com a profecia dos 2.300 dias, é então quando descobrimos que chegamos ao ano de 1844. Miller descobriu que os 2.300 dias de Daniel 8,14 terminariam no ano de 1844, ainda em seu tempo de vida.
Eu não preciso sequer mencionar a alegria que tomou meu coração em vista desse prospecto maravilhoso, tampouco anseio de minha alma para fazer parte da alegria dos remidos. Agora a Bíblia era para mim um novo livro. Ela tornou-se um banquete da razão. Tudo que era obscuro, místico para mim em seus ensinos, foi dissipado em minha mente diante da clara luz que agora brilhava em suas páginas sagradas. Oh, quão gloriosa e brilhante era a verdade! Apesar de suas conclusões, Miller hesitou em apresentá-las, com receio de que estivessem erradas e assim acabar induzindo os outros ao erro. Mas 5 anos de fervoroso estudo o deixaram completamente convencido de sua conclusão. Em vista desta certeza, sua alma encheu-se de zelo e empolgação, o que resultaria em dezenas de milhares de batismos como resultado de suas pregações. Nós estamos familiarizados com a história de Guilherme Miller, mas ele não foi o único e também não aconteceu apenas nos Estados Unidos. Outros também chegaram a conclusões semelhantes. Por exemplo, Joseph Wolff, que foi um judeu convertido ao cristianismo, Edward Irving, que foi um habilidoso pregador na Inglaterra, que naquela época também defendia a breve vinda de Jesus. Ele valeu-se de muitos argumentos utilizados por Robert Winter, que também estava na Inglaterra naquela época. Manuel de Lacanza foi um sacerdote jesuíta. Ele escreveu um livro sobre a volta de Jesus naquela época, dizendo que o evento estava para acontecer. Ele também tinha o mesmo raciocínio. Temos também Johann Bingel, um ministro na Alemanha que tinha pensamentos semelhantes e que pregava essa mensagem pela Alemanha. Havia ministros de todas as denominações imagináveis na Nova Inglaterra que estavam trabalhando com Guilherme Miller na proclamação dessa mensagem. Havia crianças que não tinham conhecimento, não sabiam escrever nem ler, mas elas não apenas falavam em nome de Cristo e da verdade presente, elas também cantavam hinos que não conheciam. Na Suécia, onde as leis proibiam o ensino de qualquer coisa contrária à Igreja do Estado, Deus falou de maneira milagrosa por meio até mesmo de crianças. No verão de 1843, uma pequena menina que nunca aprendeu a ler ou a cantar, levantou-se e cantou perfeitamente um hino luterano. E então, com grande poder, proclamou que a hora de seu juízo havia chegado. Houve um despertamento não apenas no Nordeste dos Estados Unidos, mas também em muitas outras partes do mundo, o que deu mais provas a Guilherme Miller de que ele estava no caminho certo, porque essa profecia estava sendo cumprida. Estava sendo anunciado de que a hora do juízo de Deus havia chegado. As profecias de Daniel se encaixam perfeitamente. Começando pelo decreto de Artaxerxes em 457 a.C., a profecia aponta para o batismo de Jesus no ano 27 depois de Cristo e para sua morte na metade da semana 70. Este cálculo aponta perfeitamente para o primeiro chamado de Jesus, e assim valida de maneira inquestionável o ano de 1844 como ano do início da hora do julgamento. Mas Jesus não voltou naquele ano como todos acreditavam, então, o que houve de errado? Os estudantes da Bíblia passaram a olhar o assunto com mais cuidado, pois obviamente algo não havia saído conforme o esperado. Pela primeira vez, eles viram claramente que essa profecia falava do santuário. Eles achavam que era a terra, mas a verdade é que eles cometeram um equívoco, pois se o santuário fosse purificado ao final dos 2.300 dias, então a pergunta era: qual santuário? Há um grande perigo em não entendermos as profecias corretamente, pois quando elas não se cumprem da maneira que esperamos, passamos por um grande desapontamento. Esse desapontamento é proporcional à sua expectativa, e isso pode levar muitas pessoas a perderem a fé. No dia seguinte, Iran Edson e seu amigo Crozier caminhavam em meio ao milharal para evitarem a zombaria. Ambos haviam sido grandes proponentes das conclusões de Miller e da mensagem do Advento, quando Jesus não retornou na data em que esperavam. Ambos se esforçavam para compreender o que havia dado errado. Eles estavam a caminho de visitar alguns dos outros irmãos, que também ficaram muito tristes pelo fato de Cristo não ter vindo.
Eles esperavam que ele viesse em 1844, mas ele não veio. Ei, Irã! Você está vindo? No dia seguinte do grande desapontamento, a inspiração veio sobre Irã Edson, fazendo-o compreender a razão pela qual Jesus não havia voltado. Essa razão traria às suas mentes uma nova revelação a respeito do santuário. Está em Hebreus! Está em Hebreus! Está em Hebreus! Veja! Olha só, capítulo 8, versículo 1. Temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Viu? O santuário é no céu. É mesmo? E eles ficaram muito animados com isso e disseram: nós não erramos a data, nós erramos o evento. A purificação do santuário não era esse santuário terrestre, mas o santuário celestial. A terra não deveria ser compreendida como santuário, mas eles foram influenciados pelo pensamento comum da época. Então, que santuário seria purificado? Foi aí que eles voltaram sua atenção para os livros de Hebreus e Apocalipse, que trazem mais luz sobre o santuário celestial. A Bíblia é realmente muito clara que existe um santuário celestial, mas eles não foram capazes de reconhecer isso. O santuário era, na verdade, um modelo em escala que Deus mostrou a Moisés no monte. Em outras palavras, é uma miniatura do verdadeiro santuário no céu. Tudo o que eles faziam no santuário terrestre apenas apontava para as coisas que aconteceriam no santuário celestial. Mas vindo o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção por nós. Após ressuscitar e ascender ao céu, Jesus foi para dentro do lugar santo, que é o primeiro compartimento do santuário celestial. Assim como o sacerdote do Antigo Testamento, que entrava no santuário todos os dias para interceder pelos pecados de Israel, Jesus entrou no lugar santo do santuário celestial para interceder em favor daqueles que creem nele. Mas no segundo, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. No dia da expiação em que o santuário seria purificado, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para executar a obra do juízo. Como cumprimento da profecia dos 2300 anos, Jesus, nosso sumo sacerdote, entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário celestial dos pecados da humanidade. Essa é a obra de Jesus no santuário celeste hoje, o juízo. Então, conforme Jesus se move para o lugar santíssimo em 1844, isso significa que hoje, já que já passamos de 1844, nós, na verdade, estamos naquele período de tempo do julgamento. Nós estamos agora vivendo no último dia da expiação, onde o santuário está sendo purificado. Deveríamos estar em harmonia com a obra de nosso sumo sacerdote no santuário celeste, ao desempenhar sua obra de juízo. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote no santuário celestial, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Nestas palavras, vemos que Jesus sente as enfermidades de toda a raça humana, a perda de um ente querido, o desespero da solidão, o medo, o sofrimento dos inválidos, a aflição dos doentes. Tudo isto é sentido pelo nosso sumo sacerdote celestial. Cristo sente o pesar de cada sofredor. Quando a febre arde em nosso corpo, ele sente a agonia. Jesus simpatiza com o sofrimento da raça humana. E durante a hora do juízo, nós devemos nos simpatizar com Jesus, em seu esforço de nos livrar do pecado e trazer alívio à família humana. Ao participarmos dessa obra, nós aliviamos o sofrimento de Jesus que disse: quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.